Escolhidos do mais tradicional. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos falar nesse vídeo aqui sobre essa partida entre a LDU e Botafogo, uma partida decisiva, né, se podemos dizer assim, entre os dois times que estão disputando ali, né, a liderança da tabela, os dois times postulantes a se classificarem, né, para as oitavas de final. Botafogo com 8 pontos em primeiro lugar, a LDU também com 8 pontos em segundo lugar, ali os critérios, né, de saldos de gol. E aí, pessoal, o Botafogo visita a LDU terça-feira, 11 horas da noite, péssimo horário, né? Mas enfim, não tem como fugir disso. 11 horas da noite, que terá transmissão da Paramount Plus. E aí, pessoal, o Botafogo visita a LDU, né, nesse jogo, com plenas condições de sair de lá com resultado positivo. Um empate, na minha opinião, já não é mau negócio, porque aí o Botafogo só depende dele, né, para se classificar em primeiro lugar da tabela, já que terá o último jogo contra o Magallanes, né, que também não tem mais chance de se classificar. E aí uma vitória simples sobre o Magallanes já faz com que o Botafogo se classifique em primeiro lugar na tabela, sem a necessidade de repescagem, e aí já vai direto, né, para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Óbvio, né, que se vencer, será ainda muito melhor, né, o melhor dos mundos, e aí já encaminha praticamente na classificação do Botafogo. Que é o que a gente quer, né? Obviamente, seria excelente o Botafogo conseguir ser campeão da Copa Sul-Americana. Queremos muito que isso aconteça, que o Botafogo busque esse bicampeonato, né? Já que o Botafogo tem título internacional, né? Tem alguns times aí que não tem, falta isso, né, no currículo. O Botafogo já tem, mas quer ir em busca do bicampeonato sul-americano. Rapaziada, quero falar com você que chegou aqui nesse vídeo agora, ainda não é inscrito no canal, eu vou te fazer aquele convite. Caso você goste desse conteúdo, não se esqueça daquela moral, né? Até porque também não custa nada, né? Tem um botãozinho embaixo de se inscrever, clica em se inscrever, deixa aí seu like e ativa o sininho das notificações. Quero agradecer a todo mundo aí que está chegando junto no canal, já estamos em 1704 inscritos. Agradecer a todo mundo por cada comentário, cada like, cada inscrição. É isso que motiva o canal aí a seguir em frente, né? Sinal que estamos no caminho certo. Então, pessoal, o Botafogo, né, vai atrás desse feito, né, de uma vitória, obviamente. Algo que só 5 times brasileiros conseguiram, né, vencer a LDU lá na altitude de Quito. A altitude, né, essa de 2.850 metros. E os times que conseguiram vencer a LDU foram Corinthians, Sport, Grêmio, Cruzeiro e Santos. De 21 jogos contra times brasileiros, a LDU só perdeu 5. Esperamos que seja a 6ª derrota, né? Mas, cara, o empate já não é mau negócio, né? Como eu falei aqui no início. Óbvio que o Botafogo tem que ir para ganhar. Já está se preparando, né? O time já está lá em Quito, já chegou depois de 9 horas de viagem, né? Uma parada em Manaus, depois seguiu viagem no voo fretado, 9 horas de viagem, já estão lá em Quito, estão fazendo aquele trabalho, né, muscular, de regeneração muscular. Afinal, né, tivemos um jogo difícil contra o Atlético Paranaense ontem, né? Ontem não, desculpa, no sábado, 6 horas, e aí só 3 dias de intervalo e viagem, é desgastante. E o elenco, né, os relacionados para esse jogo contra a LDU são os mesmos que foram relacionados, né, para o jogo contra o Atlético Paranaense. Todos eles seguiram viagem direto do Paraná, né, para Quito. Então são os mesmos jogadores, não há novidade em relação aos relacionados, né? E eles estão fazendo esse trabalho de recuperação muscular, regeneração, todo aqueles equipamentos de última geração, né? O Botafogo melhorou muito nisso também, nessa questão de estrutura para esse trabalho físico, esse trabalho, né, que a preparação física faz, né, anterior aos jogos, né, para recuperar o músculo dos jogadores, para que eles se desgastem, né, pessoal, o menos possível. Eles estão fazendo esse trabalho para esse jogo de logo mais aí contra o LDU, né, 11 horas da noite. E aí, pessoal, o que a gente pode dizer sobre a provável escalação
né? A gente conta aí, né, com o Eduardo, que foi poupado nesse último jogo, ele está entre os relacionados, esperamos muito que ele comece, né, entre os 11 iniciais. Ele não jogou contra o Atlético Paranaense por desgaste muscular. Esperamos que ele tenha conseguido se recuperar aí, né, e esteja apto para esse jogo. E aí as ausências são as que a maioria, né, já sabe, caso tenha alguém que ainda não saiba quais são as ausências, que são o Danilo Barbosa, Gabriel Pires, Matias Segovia, todos por lesão, né? Marçal também está lesionado, vai ficar de 4 a 6 semanas fora, uma ausência importantíssima, né, que a gente não queria que tivesse acontecido, né, o titular absoluto da posição. Marçal é muito importante para esse time, e agora a gente tem que contar com o Hugo, né? E aí vai mais uma vez aqui a minha cobrança, né? Que eu falo sempre aqui desde o início do ano, que o Botafogo precisa contratar um lateral esquerdo, cara. A gente não pode ficar contando com o Hugo, né? Porque lesão, desgaste acontece, e aí precisamos de uma peça para repor, né? O Hugo ainda não é esse jogador que vai repor o Marçal, pelo menos no nível próximo. Então esperamos que nessa segunda janela o Botafogo consiga contratar aí um lateral esquerdo, né? E também outra posição que merece uma atenção da diretoria do Botafogo para contratar é um centroavante, cara, um atacante. Que na ausência do Tiquinho só temos o Janderson e o Matheus Nascimento, que também ainda não estão prontos, né, para substituir, fazer, né, ser essa peça de reposição. O Botafogo precisa ir no mercado firme para contratar um atacante. E também temos o retorno, né, galera, do Gatito, né? O nosso paredão aí já está entre os relacionados também. Obviamente ele vai ficar no banco. E o retorno do Kaique, né, que depois de 9 meses, né, uma lesão séria que ele teve ano passado no joelho, depois de 9 meses parado, já está entrando aos poucos nos jogos. Obviamente é um jogador que eu gosto, acho ele um baita de jogador, um baita de volante, e tomara que ele recupere rapidamente, né, recupere logo o ritmo de jogo, né, que ele possa ser um jogador que vai agregar ainda mais esse time, esse elenco do Botafogo. E aí, pessoal, a provável escalação do Botafogo para esse jogo deve ser a seguinte: Perry no gol, dupla de zaga Cuesta e Adrielson, lateral direito de Plácido, lateral esquerdo Hugo. Os três, né, aquela trinca de meias ali, que geralmente é o que surpreende a gente, né, nas escalações iniciais do Luiz Castro, porque ele reveza muito esses homens do meio campo. Ele deve começar ali, e pelo menos na minha opinião, que eu acho que o Luiz Castro vai começar, Tietê e Marlon Freitas. E aí, né, caso o Eduardo tenha, né, se recuperado, né, que ele esteja apto para jogar, obviamente que ele tem que ser colocado para jogar. Caso o Eduardo ainda não entre nesse jogo contra a LDU, ele deve colocar por ali, o Luiz Castro deve colocar por ali novamente o Lucas Fernandes. Uma escalação bem parecida né, com a escalação contra o Atlético Paranaense. E aí na ponta direita o Júnior Santos, na ponta esquerda Luiz Henrique e na frente o Tiquinho. Na ponta esquerda ainda existe um pouco dessa dúvida, né, se vai ser Luiz Henrique, se vai ser Vitor Sá. A gente vai ter que aguardar aí até a hora do jogo para saber o que o Luiz Castro vai colocar a campo, né, para começar jogando. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Você que chegou até aqui a esse vídeo, viu o vídeo até o final, agradeço a sua audiência. Se não se inscreveu ainda, se inscreve aí, deixa o like, ativa aí o sininho das notificações, pessoal. Um bom jogo para todos. Esperamos aí uma boa vitória do Botafogo. É muito possível contra a LDU pela Copa Sul-Americana e já encaminhar aí, né, a classificação para as oitavas de final. Então eu fico por aqui, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Fui.